Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras do Brasil e de fora do Brasil. Bem-vindos ao vídeo de dicas da 10ª rodada do Cartola FC 2026. Uma breve recapitulação: na última rodada o time craque Guga FC fez 70 pontos. Esperamos que nas próximas rodadas as mitadas comecem a voltar a vir. Dito isso, sem mais enrolações, vamos à escalação do time da 10ª rodada do Cartola FC 2026. Essa rodada, senhoras e senhores, eu considero uma rodada com pouquíssimos favoritos. Na realidade, temos dois grandes favoritos. Um deles é o Flamengo, que enfrenta o Santos no Maracanã. O Flamengo tem tudo para voltar a vencer, é grande favorito nesse jogo. E o outro grande favorito é o Grêmio, que enfrenta o Remo na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. O Grêmio também tem tudo para voltar a vencer nessa rodada. O time será formado basicamente por esses dois times. Eu acredito que também o Atlético Mineiro tem um certo grau de favoritismo contra o Atlético Paranaense. Não é um jogo fácil. O Atlético Paranaense é um bom time, apesar da derrota de 3-0 no último jogo para o Bahia. Mas eu acredito que possam ser colocadas umas peças do Atlético Mineiro. Além desses três confrontos que eu já citei, eu acredito que o Vasco tende a vencer o Botafogo jogando em São Januário, mas também acredito que não seja um jogo fácil. Mas também é possível colocar umas peças do Vasco, principalmente do meio para frente. Além desses confrontos, o Corinthians recebe o Internacional na Arena Corinthians. Não é um jogo fácil também, mas eu acredito que algumas peças pontuais do Corinthians, principalmente do meio para frente, possam ser colocadas. E para finalizar, talvez algum jogo do Mirassol, que recebe o Bragantino, mas com um pouco menos de certeza nesse jogo. Bom, vamos à escalação do time da 10ª rodada. Como técnico, eu vou estar escalando o Luiz Castro do Grêmio. O Grêmio é grande favorito e tem tudo para vencer nessa rodada. Ele é um pouco mais barato que o Leonardo Jardim do Flamengo, que é o outro grande favorito nessa posição de técnico. Além desses dois, Luiz Castro e Leonardo Jardim, eu acredito que é possível colocar o Eduardo Domingues do Atlético Mineiro, também seja uma boa opção. Fora isso, senhoras e senhores, eu acredito que não cabe mais nenhum técnico a ser colocado. É uma rodada com poucas opções. Dito isso, eu vou estar escalando o Luiz Castro do Grêmio. Agora vamos para a nossa posição no gol, os nossos goleiros. No gol eu vou estar escalando aqui o Rossi do Flamengo. O Flamengo, eu acredito que não tome o gol essa rodada. Ele deve levar o SG. Então eu vou estar escalando o Rossi aqui. Outra boa opção, o Everton do Grêmio. Acredito que o Grêmio também possa sair sem SG, apesar do Grêmio ser um pouco menos confiável na zaga. Mas acredito que o Everton também seja uma boa opção a ser escalada. Outras opções, Everson do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense é um time ofensivo, tende a marcar gol nesse jogo, mas eu acredito que o Everson é um bom goleiro e possa fazer muitas defesas difíceis, além de um SG um pouco menos provável do que nos jogos de Flamengo e do Grêmio. E para finalizar no gol, outra boa opção é o Hugo Souza do Corinthians. Eu acredito que o Hugo deva fazer bastante defesa nesse jogo. O Corinthians não vem numa boa fase, mas ali acredito que seja uma boa opção também para ser colocada. Dito isso, eu vou estar escalando o Rossi do Flamengo. Agora vamos para os nossos zagueiros. O primeiro zagueiro que eu vou estar escalando aqui é o Léo Pereira do Flamengo. Léo Pereira voltando da seleção, na minha opinião, unanimidade essa rodada para ser escalado. Outra boa opção, Léo Ortiz do Flamengo. Não vou estar escalando ele essa rodada, mas também não deixa de ser uma boa opção. Além desses dois zagueiros do Flamengo, a outra excelente opção, e para mim unanimidade na rodada, é o Noriega do Grêmio. O Grêmio tende a levar o SG. O Noriega é um jogador que está na zaga no Cartola, mas atua no meio de campo como volante no Grêmio. Acredito que também seja a melhor opção do Grêmio ali para ser escalada no sistema defensivo. Dito isso, eu vou estar escalando aqui Léo Pereira do Flamengo e Noriega do Grêmio. Outras boas opções, Vieira, zagueiro do Grêmio.
Balbuena, caso o Balbuena jogue, ele vem com um pequeno desconforto muscular, ainda não é certeza da sua atuação no jogo, mas também não deixa de ser uma boa opção caso o Balbuena jogue. Outras boas opções: Juan, zagueiro do Atlético Mineiro, é um jogador que tem uma boa pontuação natural e também pode ser vista como uma boa opção sem ser os zagueiros de Flamengo e de Grêmio. E para finalizar, os dois zagueiros do Corinthians são zagueiros fortes no jogo aéreo, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, mas eu particularmente não vou estar escalando ninguém do Corinthians no sistema defensivo. Mas eu não vou deixar de estar citando aqui umas opções também, além dos grandes confrontos favoritos. Bom, dito isso, como eu já disse, os meus zagueiros serão Léo Pereira, do Flamengo, e Noriega, do Grêmio. Agora vamos para nossas laterais. O primeiro lateral que eu vou estar escalando aqui é o Varela, do Flamengo. Varela é baratinho, ele possibilita um bom encaixe ali para colocar as peças mais caras do meio para frente. O Flamengo tende a levar o SG, então eu acredito que o Varela seja uma excelente opção. Então eu vou estar escalando ele aqui como meu primeiro lateral. Outra excelente opção, Cuiabano, do Vasco. Cuiabano é um lateral muito ofensivo, que vem nas últimas 4 ou 5 rodadas com pontuações muito altas. Eu não vou estar escalando ele a princípio, apesar de estar na dúvida ainda, por ele ser muito caro e eu estar priorizando mais as peças do meio para frente. Então, por questão de cartoletas, eu não vou estar escalando o Cuiabano, mas também eu acredito que seja a melhor opção ao lado do Varela para ser escalado essa rodada. E como não estou escalando o Cuiabano, eu vou escalar aqui o Caio Paulista do Grêmio a princípio. Ele é mais baratinho, possibilita um bom encaixe ali do meio para frente para colocar as peças mais caras. O Grêmio não é muito confiável, mas o Caio Paulista ele já não jogou o último jogo por não poder atuar contra o Palmeiras. Ele retorna agora contra o Remo. Eu acredito que seja uma boa opção dentre as opções mais baratas. Ao lado de Varela, Cuiabano e Caio Paulista, eu acredito que o Ayrton Lucas do Flamengo também seja uma ótima opção. O Renan Lodge do Atlético Mineiro e talvez um lateral do Mirassol ali, o Igor Formiga, que é um lateral muito ofensivo, ele ataca muito bem, tem desarmes, pontuação natural, às vezes chega para fazer um golzinho, como foi no último rodada contra o Botafogo, onde ele fez um gol de cabeça no escanteio. Acredito que essas sejam as melhores opções. Mas dito isso, eu vou estar escalando aqui Varela do Flamengo e Caio Paulista do Grêmio como os dois laterais. Agora vamos para o nosso meio de campo. O meio de campo essa rodada está muito escassa as opções. O grande favorito dessa rodada no meio de campo é o Arrascaeta, ele é unanimidade, não tem como escalar. Ao lado do Arrascaeta, eu vou estar escalando aqui o Garro do Corinthians. Há uma pequena dúvida ainda se o Garro vai jogar, mas eu vou estar informando mais próximo do fechamento do mercado para vocês, cartoleiros e cartoleiras. Então Arrascaeta, Garro do Corinthians. E ao lado desses dois eu vou estar escalando aqui o John Arias do Palmeiras. John Arias que tem uma ótima pontuação natural, desarma, bate faltas, chega para finalizar na área. Um dos melhores jogadores do Brasil aí. E eu estou querendo escalar algum jogador do melhor ataque do campeonato, que é o Palmeiras. Não é um jogo fácil do Palmeiras, o Palmeiras vai até Salvador enfrentar o Bahia. Mas devido à falta de opções no meio de campo, eu vou estar escalando o John Arias. Outra boa opção, Lucas Paquetá do Flamengo. Ótima opção. Ainda não é certeza que o Paquetá vai jogar. O Leonardo Jardim costuma modificar muito o meio de campo, mas acredito que Paquetá jogue sim e seja uma excelente opção e vai estar entre os mais escalados da rodada. Além desses, algum meia do Grêmio, apesar das dúvidas ali no meio de campo do Grêmio, Monsalve, William, quem jogar desses dois também não deixa de ser uma boa opção. São jogadores baratos, que não pontuam naturalmente, mas devido à fragilidade do Remo, acredito que sejam boas opções. E para fechar, eu acredito que o Renier do Atlético Mineiro seja uma boa opção também. Correndo um pouco mais por fora, mas é um jogador que pode ser escalado também essa rodada. Dito isso, os meus 3 meias serão Arrascaeta do Flamengo, Garro do Corinthians e John Arias do Palmeiras. Agora vamos para o nosso ataque, o nosso poderoso ataque. Acredito que tenham 3 grandes unanimidades essa rodada. Para nos dizer 4, que vão ser os 4 que eu vou estar escalando aqui. A primeira unanimidade é o Carlos Vinícius. Acredito que quase todos os times do Brasil vão estar escalando ele. Carlos Vinícius vai ter sido escalado como capitão também nessa rodada. Outra unanimidade, Pedro do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Santos. O Pedro tem tudo para voltar a marcar essa rodada.
Ao lado de Carlos Vinícius, capitão, e Pedro, eu vou estar escalando aqui o Hulk do Atlético Mineiro. Outra ótima opção, bate falta, pênalti, tem um confronto favorável contra o Atlético Paranaense. Acredito que o Hulk deva voltar a marcar gols essa rodada, sendo que na última ele já deu uma assistência no jogo contra a Chapecoense. E para fechar, eu vou estar escalando como reserva de luxo o Andrés Gomes do Vasco. Um jogador que tem uma pontuação natural muito alta. Acredito que seja praticamente uma unanimidade essa rodada também. Como eu estou com esses quatro, Carlos Vinícius como capitão, Pedro do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro e reserva de luxo Andrés Gomes, eu vou estar deixando de fora aqui o Coelho do Atlético Mineiro, outra excelente opção, um jogador que não costuma sair dos jogos, tende a jogar o jogo inteiro, tem pontuação natural, finaliza muito, mas não dá para escalar todo mundo, né, senhoras e senhores? Então eu vou estar deixando o Coelho de fora, mas não deixa de ser uma excelente opção essa rodada. E para finalizar, eu acredito que o Samuel Lino também do Flamengo seja uma ótima opção, correndo por fora, e o Yuri Alberto do Corinthians. O Corinthians não vem numa boa fase, mas acredito que o Yuri tem alguma chance boa de voltar a marcar essa rodada. Bom, recapitulando, meu ataque é Carlos Vinícius como capitão, Pedro do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro e Andrés Gomes do Vasco. Agora eu vou formar o time de novo para vocês aqui. Como técnico, eu vou estar escalando Luiz Castro do Grêmio, no gol Rossi do Flamengo, os meus zagueiros Léo Pereira do Flamengo e Noriega do Grêmio. Nas laterais, Caio Paulista do Grêmio e Varela do Flamengo. Ainda com uma pequena chance de colocar o Cuiabano ainda, vou analisar melhor aí perto do fechamento do mercado. Vamos ver como que vai ser a situação. No meia, meu primeiro meio de campo é o Arrascaeta do Flamengo. O meu segundo meio de campo, eu vou estar escalando aqui o Garro do Corinthians. O Garro que ainda é dúvida, mas como eu disse, próximo do fechamento do mercado, eu vou estar informando melhor para vocês aqui a escalação. E vou estar fechando meu meio de campo com o John Arias do Palmeiras. E no ataque, Carlos Vinícius do Grêmio como capitão, Pedro do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro e no reserva de luxo, eu vou estar escalando o Andrés Gomes do Vasco. A escalação é essa. Eu desejo uma excelente rodada a todos. Esperamos voltar a pontuar muito bem essa rodada. Não se esqueçam de ir lá no YouTube, no canal Craque Guga FC. Se inscreva no canal, que eu sempre vou estar postando os vídeos no canal no YouTube um dia antes do fechamento do mercado. E deixe sua curtida no vídeo, dá uma força lá pro canal no YouTube. Um abraço a todos e fui!